A gente vai precisar ter em mente a seguinte situação, que quanto mais precisos nós formos no que se refere a identificar o que é que está provocando aquele comportamento, mais chances a gente tem de lidar com ele de uma forma eficiente, tá? Um exemplo, quando eu recebo uma pessoa aqui na clínica, que a gente vai fazer a investigação inicial e tudo, todo o processo, eu investigo coisa demais. É uma investigação muito minuciosa, porque às vezes é um detalhe, é uma coisa ali muito pequena que a própria pessoa não visualiza de forma consciente e que está sendo o ponto central, a raiz do problema, e a gente vai ter que lidar com aquilo. E identificar essa raiz do problema vai ser totalmente importante, crucial, para que a gente consiga fazer com que a coisa mude. Da mesma forma, a gente precisa pensar com relação ao Enem e aos simulados. Você não está sendo específico quando você diz para si mesmo: ah, eu tenho 4 modalidades dentro do Enem. 5, se a gente for contar com a redação. O meu problema, Roberto, é matemática. Ok, é matemática. Só que matemática é tão vasto, é enorme o conteúdo da matemática. E aí? Está sendo muito pouco específico, a gente não está entendendo o que é. E o que é da matemática? Qual é o problema da matemática? Qual é o assunto? Qual é o tipo de habilidade que a matemática requer de você, que você está com dificuldade? A gente precisa identificar qual é o problema para a gente dar a solução. Senão a gente fica com algo muito específico. E tudo que não é específico, tudo que é muito abrangente, muito vasto, nos assusta. Por quê? A gente não consegue abranger. Veja, nós estamos a menos de 6 meses do Enem. Você dizer para si mesmo, eu estou com dificuldade em matemática, é muito vasto. Matemática é um universo, é coisa demais para estudar. Então, lembra daquela coisa que eu tinha comentado em outro momento, em outras lives, que a gente tende a procrastinar e a gente tende a esquivar e se sabotar diante de situações que a gente vê como fora do nosso alcance, como muito amplo. Por exemplo, você sentar para estudar para o Enem. Ah, beleza, eu vou estudar para o Enem. Mas você não tem uma especificidade. Eu vou estudar química e eu vou estudar a parte de oxorredução. Beleza, tá mais específico e você vai conseguir entrar ali no processo de estudo e você vai focar em um passo de cada vez. Agora, se você está para estudar para o Enem, você diz, eu vou estudar para o Enem. Aí você se vê diante de 1000 coisas que você tem que estudar. A tendência é que você olhe para aquilo tudo, você se desespere e você paralise, simplesmente. Você começa a se sabotar e daqui a pouco você está deitado na cama achando sério. E aí? Né, a gente precisa ser específico no que se refere também a essa situação dos simulados. Então, vamos encontrar qual é o problema, porque a gente vai ter que ir em cima desse problema para que os resultados nos simulados, eles aumentem no que se refere à quantidade de acertos. Tá? Então, como fazer isso? Eu comecei evidenciando hoje que é muito importante fazer simulados. E eu falei algumas vantagens de se manter esse hábito de fazer simulados semanalmente. E eu vou evidenciar aqui que tão importante quanto fazer os simulados é corrigir esses simulados. E tão importante também como corrigir esses simulados é corrigir de uma forma estratégica, de tal maneira que você consiga obter um dado sobre você mesmo que você utilize em seu favor nos seus estudos, nas suas revisões, nos próximos simulados, de uma maneira que isso se reverta em maior quantidade de acertos para vocês nos próximos simulados, tá? E corrigir, gente, não envolve só contar os erros e os acertos. Isso é muito impreciso. Aí você vai ter essa noção vaga que eu falei agora há pouco. De, eu não sou bom em matemática, eu acerto pouco em matemática. Tá, e o que isso quer dizer sobre você? O que isso quer dizer sobre a ação que você precisa tomar diante desse problema? É muito pouco específico. Então, eu vou ensinar para vocês uma estratégia eficiente de correção dos simulados, tá? O primeiro passo, anotem aí, o primeiro passo, ao corrigir um simulado, questão por questão, quando você chega numa questão que você errou, identifique por que você errou. Por que você errou? Existem 3 motivos básicos para você errar em um simulado. O primeiro você esqueceu o conteúdo ou você não memorizou, ou seja, o primeiro é erro por memória. O segundo é por falta de atenção, você errou uma questão que você sabia, mas você não atentou a um detalhe. E a terceira é dificuldade de interpretação da
Cada tipo de erro, nós vamos ter uma estratégia diferente para lidar com esse erro. Só um parênteses. Com relação a esses tipos de erros e as correções dos simulados do Enem. Não adianta de nada também a gente corrigir os simulados e não ter um registro dessas correções. E quando eu falo registro das correções, eu não estou falando de você corrigir lá o certo ou errado nas questões do simulado impresso e depois colocar na capa do simulado. Tantos acertos, tantos erros. Ok, é importante você registrar, você saber, eita, eu acertei 120 questões nesse daqui eu já acertei 130, ok? Você tem um dado geral do simulado. Ótimo, é importante. Contudo, não vai ajudar nisso que eu estou trazendo aqui. Nesse registro, para que você tenha uma estratégia eficiente de correção dos simulados que leve você a um aumento de acerto de questões, a gente vai precisar registrar. E quanto mais preciso for o registro, melhor. Eu tenho uma planilha de registro de correção de simulados, que ela já gera gráficos automaticamente e ela dá direcionamentos de como você vai fazer sua revisão depois, ela é toda articulada e de todas as disciplinas. Então, essa planilha ela vai estar, eu vou disponibilizar ela para os alunos que acessarem o Memória Nota 1000, tá? Então, voltando à ideia, quanto mais preciso for esse registro, melhor, porque você vai ter um direcionamento de ação. Lembra, gente, eu sempre falo, desejo, sentimento, vontade é importante, só que não tem poder de mudança, a gente tem que partir para a ação, para o que dá certo no que se refere a comportamento e a funcionamento do cérebro, para que a memorização aconteça e para que a aprovação Enem aconteça também. Então, registra. E quando eu falo de registro específico, é você ter uma tabela, uma planilha, um caderninho que você anote. Primeiro erro na prova de matemática. Eu errei uma questão de logaritmo. Ok. Aí você vai identificar o erro, o motivo do seu erro, se foi por esquecimento ou não memorização. Quando eu falo não memorização é porque você ainda não estudou aquele conteúdo e não memorizou ele ainda. Foi por falta de atenção ou foi por dificuldade de interpretação? Foi um desses três, tá? Então, anota lá. Simulado do dia 6 de junho. Matemática. Primeira questão que eu errei a questão tal, número tal. A questão era tal assunto e eu errei essa questão por falta de atenção. Eu sabia o conteúdo e eu não atentei a uma soma direito, eu inverti o sinal, eu esqueci de fazer alguma coisa no final e eu errei. Você vai registrar aquilo ali. O segundo passo, depois que você identifica por que você errou, é lidar com aquele erro de uma forma estratégica. Se você errou 10 questões de matemática por falta de atenção, você já sabia o conteúdo e você errou porque você não estava atento durante a prova, o seu problema não é revisão de conteúdo, o seu problema é outro. Então, o que acontece com a maioria dos alunos? Ele erra uma questão, beleza, estou fazendo minha revisão de prova. É uma estratégia do estudo, gente. Essa que eu vou comentar. Contudo, ela não vai ser tão eficiente para que você consiga aumentar a sua quantidade de acertos. Tá? Então, o que acontece com a maioria dos alunos? Está lá corrigindo o conteúdo do simulado, aí percebeu que errou uma questão de logaritmo. Aí, o que ele vai fazer? Ele vai revisar logaritmo, ele vai revisar aquela questão, beleza. Aprendeu. Só que ele não estava com dificuldade em logaritmo antes. Ele errou uma questão que ele sabia. Então, o problema não é memorização, o problema é outro, nesse caso, tá? Então, lidar de forma estratégica com o seu erro é dar a resposta específica que vai fazer com que você não erre mais aquilo no próximo simulado dentro do motivo que você identificou do seu erro.